Olá pessoal, nesse vídeo aprenderemos a utilizar as contas gerenciais no IDEAGRE. Um cadastramento muito importante pensando na definição da estrutura de trabalho para lançamentos de gestão econômico-financeira. As contas gerenciais são as classificações das receitas e dos gastos que eu tenho na minha fazenda. O objetivo maior é criar categorias na hora de analisar custo de produção. Por exemplo, o custo da pecuária como um todo, X mil reais. Agora, eu quero saber desse total qual foi o meu gasto com medicamentos, alimentação do rebanho, salários. As contas gerenciais são isso, são as classificações dos gastos e também das receitas. No IDEAGRE, o cadastramento das contas gerenciais é feito no menu Cadastros, na tela Conta Gerencial. Para facilitar, o IDEAGRE já traz uma estrutura de contas gerenciais pré-definida. Basta que o usuário revise essa estrutura, inserindo novos itens se necessário, inativando itens que não serão utilizados também. Quando eu acesso a tela, eu consigo enxergar as contas gerenciais ativas. Para visualizar o todo, basta clicar em Todas e selecionar o botão Filtrar. Como funciona a estrutura de contas gerenciais do IDEAGRE? Todas as contas gerenciais que começam com o número 2 são para classificar receitas da fazenda. Por sua vez, as contas gerenciais que iniciam com o número 3 são aquelas para classificar as despesas da fazenda, os gastos. Existe uma lógica na numeração das contas gerenciais do IDEAGRE, onde são feitas ramificações de famílias, de grupos, de gastos e receitas. Por exemplo, dentro das despesas, que é o grupo mais macro, eu posso ter a ramificação 3.01, que são despesas com insumos da pecuária. E se eu descer um pouco a tela, eu enxergo uma outra ramificação, que é a 3.02, que são os insumos da agricultura. Dentro de cada ramificação, eu tenho mais subitens. Por exemplo, dentro do insumos pecuária, eu posso ter, por exemplo, a conta 3.0101, que é a alimentação do rebanho. Observe que eu ramifiquei a insumos pecuária. E dentro da alimentação do rebanho, eu tenho outros subitens. Por exemplo, concentrado proteico, energético, minerais, forragens. E essa lógica vale para toda a estrutura de contas gerenciais do IDEAGRE. Caso o usuário precise incluir uma nova conta gerencial, é possível. Por exemplo, nas contas de receita, eu tenho uma família que é receita com animais, com venda de animais. Eu poderia incluir um novo item, por exemplo, venda de equinos, que não vem pré-cadastrado no plano de contas do IDEAGRE. No caso, dentro da família animais, eu quero adicionar um quinto item, que é a receita com equinos. Basta selecionar a conta macro, clicar no botão Incluir à direita, que o IDEAGRE gera mais um filho dentro desta família, que no nosso exemplo eu vou chamar de equinos. Basta clicar em Gravar, que a adição de uma nova conta gerencial no local certo foi feita. Todas as contas gerenciais que o usuário insere no sistema ficam marcadas em amarelo. Aquelas pré-cadastradas ficam marcadas em cinza. Não é possível renomear ou excluir contas gerenciais que vêm pré-cadastradas no IDEAGRE. Caso seja necessário, o usuário pode inativar contas gerenciais que não serão utilizadas. Por exemplo, nesta fazenda de demonstração, nós não possuímos receita com venda de esterco. Então, eu posso vir nessa classificação de receita, nessa conta gerencial, e na coluna Ativo, trocar para a opção Não. Feito isso, eu gravo e, nos lançamentos de receita, a conta gerencial a esterco não ficará disponível para escolha. Dois itens importantes a serem observados nas classificações de contas gerenciais são a marcação de atividade e a marcação de fluxo de caixa. Ao falar que uma determinada classificação de receita ou despesa é participante da atividade, o item lançado entra nas avaliações econômicas de resultado, de custo. E ao falar que sim, para fluxo de caixa, eu quero dizer que a receita ou a despesa apropriada para a conta gerencial
será considerada nas avaliações financeiras de fluxo de caixa. Exemplo: a conta gerencial, empréstimos e financiamentos, as suas filhas, são classificadas como não para a atividade, e sim para o fluxo de caixa, pois, ao pegar um financiamento num banco, por exemplo, o dinheiro entra no caixa da fazenda. É uma receita financeira, isso entra no caixa. Todavia, eu tenho que considerar como não para a atividade. Caso contrário, essa receita será considerada como um rendimento, como um resultado, o que não é verdade. Outro exemplo: nas contas gerenciais de despesa, existe uma família 3.10, que são as imobilizações, os investimentos. Esses investimentos são considerados como não para a atividade, e sim para o fluxo de caixa. Por exemplo, a aquisição de um veículo para a fazenda. Como temos que pagar as parcelas de financiamento ou as parcelas de pagamento pela aquisição daquele veículo, é sim para o fluxo de caixa, pois o dinheiro sai do caixa da fazenda. Todavia, eu considero como não para a atividade, pois é um investimento. Investimentos não entram na análise de custo, e sim a depreciação desses itens. Depreciação é visto num vídeo à parte da tela de patrimônios. Outra classificação para as contas gerenciais de despesa é o tipo da despesa, se representa um custo variável ou um custo fixo. Lembrando que custo variável é aquele que varia de acordo com a produção. Se eu produzo mais, eu gasto mais com aquele item. Se eu produzo menos, eu gasto menos com aquele item. E a despesa fixa, o custo fixo, é aquele que, independente da produção, ele permanece o mesmo. Salário, por exemplo, aluguel é um outro exemplo de custo fixo. E custo variável, alimentação, medicamentos e etc. Feita a configuração, a parametrização das contas gerenciais, podemos fechar esta tela. Bom, nesse vídeo vimos como eu defino, como eu estruturo o meu plano de contas, ou seja, as minhas contas gerenciais para a adequada classificação das despesas e receitas da fazenda. Muito importante nas definições iniciais do módulo de gestão econômico-financeira. Até a próxima!